Obrigado. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8. Todos acharam? Então assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto abençoado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Não por acaso, pois o Senhor não faz nada sem um motivo ou um propósito. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para que nós possamos ouvir essa mensagem e que nós possamos nos oferecer como sacrifícios vivos ao Senhor. Que o Senhor use minha boca essa noite, Pai, para dizer apenas o que o Senhor quer que seja dito. Pois eu não tenho a capacidade, Pai, de transformar a vida de ninguém, mas a Tua palavra, ela transforma pessoas em sacrifícios vivos. Muito obrigado, Pai, por tudo, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todos nós, sejam velhos, novos, jovens, idosos, pobres ou ricos. Obrigado, irmão Orlando. Ímpios, crentes, qualquer tipo de pessoa, qualquer grupo de pessoa, todos nós temos uma característica em comum. Todos nós somos influenciados. Todos nós somos seres influenciáveis. Quer por coisas boas, quer por coisas nem tão boas assim. Em 1 Coríntios 15, 33, o mesmo apóstolo Paulo diz que as más amizades, elas corrompem os bons costumes exatamente porque a palavra do Senhor sabe que todos nós aqui somos altamente influenciáveis. Se nós pararmos para ver nas nossas vidas e na história da nossa vida, a todo momento nós somos influenciados por alguma coisa. Quer por um padrão bom, quer por um padrão ruim, quer por um padrão mundano, quer por um padrão santo das Escrituras. Todos nós somos influenciados e moldados por alguma coisa. Ninguém aqui pode dizer que é neutro e não é influenciado por coisa alguma, porque todos nós somos influenciados. Ou somos influenciados pelas normas que regem esse mundo, ou nós somos influenciados pela palavra de Deus, mas alguma coisa sempre nos influencia. O autor dessa carta foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta aos Romanos, provavelmente no ano de 55 a 57 da era cristã. Ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta para os irmãos em Roma. E o maior propósito de Paulo ao escrever essa carta era mostrar que o Evangelho de Cristo acaba com qualquer divisão entre povos e etnias. Se os irmãos aqui acompanharam os nossos estudos e a nossa exposição da carta aos Romanos, vimos que o maior problema que existiam era o problema e a divisão na igreja entre judeus e gentios. A igreja ou as igrejas em Roma, porque provavelmente era mais de uma, eram compostas de judeus convertidos ao cristianismo, mas também de muitos gentios convertidos ao cristianismo. E isso estava causando um grande problema na igreja, porque os judeus menosprezavam os gentios, pois eles se diziam ser superiores aos gentios. Pelo fato deles serem do povo de Israel, descendentes de Abraão, eles se colocavam acima dos gentios, como se eles tivessem vantagem alguma perante Deus,
pelos gentios ou diante dos gentios. Então Paulo escreve essa carta para dizer que em Cristo não há etnia, em Cristo não há nacionalidade, em Cristo não há cor, em Cristo não há nada que nos separe uns dos outros, porque todos nós somos do mesmo corpo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo através da fé em Cristo Jesus. Não há separação entre judeus, gentios, pobres, ricos, negros, brancos. O mundo faz segregação de muitas coisas, mas no Evangelho não. Portanto, nós no versículo 1, acompanhe comigo com as suas Bíblias abertas, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Na estrutura dessa carta nós vemos que até o capítulo passado, até o capítulo 11, Paulo tratou sobre doutrina da igreja. Paulo falou muito sobre doutrina, sobre salvação, sobre como Deus predestinou aqueles a quem ele veio buscar, como Deus exerce a salvação e ele decreta todas as coisas. Paulo falou muito sobre doutrina. Mas agora no versículo 12, Paulo começa a falar sobre a doutrina vivida na prática, ou seja, a ortodoxia sendo passado para a ortopraxia. Eu falo sempre isso e já expliquei para os irmãos na EBD. Aqui Paulo está falando sobre a prática daquilo que se aprendeu, pois se eu apenas aprendo e não pratico, pouco importa. Se eu ouço a palavra de Deus e aprendo, como também nós aprendemos hoje na carta, no primeiro capítulo de Tiago, se eu apenas ouço e não coloco em prática, aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida. Então Paulo ele sai da parte da ortodoxia e ele vai para a prática. E ele começa a falar da vivência. E ele começa dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. A palavra que Paulo usa aqui para colocar como nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus, é uma palavrinha que ela tem o sentido de colocar o nosso corpo ou colocar algo à disposição total de alguém. Apresentarmos os nossos corpos a Deus é nos colocarmos à disposição de Deus. Nos colocarmos totalmente à disposição. A ideia que Paulo estava querendo trazer aqui é a mesma quando alguém levava o seu animal nos tempos antigos para ser sacrificado no templo. Ele chegava e entregava o seu animal ao sacerdote para que o sacerdote fizesse todo o trabalho de sacrifício. É exatamente isso. Hoje nós não oferecemos mais animais em sacrifício porque Cristo é o nosso sacrifício perfeito e perpétuo. Mas a palavra de Deus, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que levavam os animais para serem sacrifícios no templo, ofereçam vocês como sacrifícios, mas não mortos, sacrifícios vivos perante Deus. Ofereçam-se, coloquem-se à disposição do Senhor. Não tem como vivermos a nossa vida com Deus pela metade. Não tem como nós vivermos a nossa vida com Deus mais ou menos. Ora nós estamos daquele jeito, ora estamos daquele outro jeito, ora estamos ali, ora não estamos ali. Nós precisamos de constância na presença de Deus. Nos colocar como sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos. Além de sermos sacrifícios vivos, Paulo ordena que esse sacrifício deve ser santo e agradável ou aceitável a Deus. Mas o que isso quer dizer? Nós vemos em Levítico, no capítulo 22, que Deus ordena que os sacrifícios que seriam levados a ele, está na lei de Moisés, deveriam ser perfeitos, sem mancha, sem ferida ou mácula, ou qualquer outro problema, porque senão o animal não seria aceito a sacrifício. Os judeus, eles separavam o melhor do seu animal para oferecer em sacrifício uma vez por ano, no dia da expiação do povo de Israel. Paulo está dizendo que além de nos colocarmos como sacrifícios vivos, ou nos colocarmos à disposição para que Deus trabalhe através de nós, nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dar o melhor que nós temos para Deus. O melhor. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem se colocado primeiramente à disposição
como um sacrifício vivo. Segundo, esse sacrifício ele é aceitável a Deus, ou seja, ele é o melhor que você pode. Ele é o melhor que você pode apresentar. Aqui eu não estou falando de resultados, eu estou falando de ser melhor. Muitas vezes o resultado, você dá o seu melhor, mas o resultado não é esperado. Mas não é no resultado que nós estamos focando aqui. Mas é se você tem a sua consciência tranquila, que você dá o seu melhor para Deus. Infelizmente nós vemos muitos crentes darem migalhas para Deus. Nós vemos muitos crentes darem aquilo que sobra para Deus. Nós vemos muitas pessoas dizerem que amam a Deus e a única coisa que sobra são as migalhas. Não deve ser assim. Se nós nos colocamos como sacrifícios vivos e aceitáveis a Deus, tem que ser com o melhor que nós temos em todos os aspectos. Não existem dois de você, existe um só. Você tem sido um sacrifício santo e agradável a Deus? Ou você entende que você precisa realmente dar o seu melhor, porque até agora você, como o pessoal diz, você andou com o freio de mão puxado? Será que você não pode oferecer a Deus o seu melhor e até agora você não o fez por algum motivo? O que será que é? Será que muitas vezes o seu emprego? Será que muitas vezes o seu estudo? Será que muitas vezes familiares, namoro ou qualquer outra coisa na face dessa terra tem feito você ser um sacrifício pela metade? Tem feito você dar o seu mais ou menos para Deus, não o seu melhor, mas o seu, ali na média. Que nós possamos dar tudo o que nós temos de melhor, porque Ele merece o melhor das nossas vidas. Nós somos os sacrifícios vivos. Nós somos e temos esse dever. E Paulo continua dizendo que este, ou seja, aquele que se coloca como sacrifício vivo, aquele que dá o melhor para Deus, está prestando um culto racional. Olha que interessante. Culto racional significa adoração a Deus de forma lógica. Adoração a Deus de forma lógica. Portanto, somente ofereceremos a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus se nós entendemos de forma lógica, racional, o que Ele fez por nós na cruz. Não tem como nós darmos o nosso melhor para Deus se nós não cremos no Evangelho. E nós vamos crer no Evangelho de forma lógica. Você entende o que Cristo fez por você na cruz? Você entende a obra de Cristo na cruz e o que isso implicou na sua vida? Quem era você e o que é você hoje e para onde você está indo? Você compreende isso? Somente quem compreende essa verdade, somente quem tem o seu intelecto firmado nisso, vai conseguir prestar esse culto a Deus. Um culto onde nós mesmos somos os próprios sacrifícios vivos. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas, às vezes, elas não se colocam como sacrifício vivo, porque ela nem sequer entende o que ela está fazendo. Faz um monte de coisa na igreja, não digo na Vila Nova, mas na igreja do Senhor Jesus, independente da denominação. Participa de um monte de coisa, está em todos os trabalhos da igreja, mas não sabe sequer o que está fazendo ali, o porquê está ali. Ou muitas vezes a motivação de estar ali não é o próprio Deus. A motivação de estar ali é qualquer outra coisa. Um filho, um pai, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Este não é o nosso melhor para Deus. Nós só nos ofereceremos como sacrifício santo e agradável a Deus quando nós compreendemos a mensagem da cruz. Porque é a única coisa que nos salva na face dessa terra é a mensagem da cruz, é crer no Evangelho. Você pode fazer parte de um rol de membros de uma igreja a sua vida toda, isso não vai ser contabilizado lá no céu. Você pode fazer parte de uma denominação a sua vida toda, você pode estar dentro de uma igreja a sua vida toda, isso não será contabilizado no céu. A única coisa que será levada em consideração naquele dia é se você realmente crê ou não, e a Deus ninguém engana. Certa vez, quando Jesus estava sendo crucificado, o ladrão
que estava ao seu lado direito creu. Este rapaz não teve a oportunidade de se batizar. Esse rapaz não teve a oportunidade de ser membro de uma igreja. Esse rapaz não teve a oportunidade de participar do louvor de uma igreja. Esse rapaz não teve a oportunidade de absolutamente nada. Mas ele ouviu da boca do próprio Deus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque o que conta naquele dia não é o que você fez aqui na igreja, se você viveu ou deixou de viver aqui na igreja, mas se você tem a fé em Deus. Porque você pode muito bem passar a vida toda dentro de uma igreja e não ser salvo. Versículo 2, vamos ver o que Paulo continua dizendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após dizer que nós temos que ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, porque esse é o nosso culto racional, Paulo então começa a dizer como de fato nós fazemos isso. Como de fato eu posso me oferecer como um sacrifício vivo? Como de fato eu posso oferecer o meu melhor para Deus? Paulo aqui ele deu a ideia, agora ele explica como fazer. E ele diz que nós não temos, a primeira coisa, nos conformar ou nos amoldar com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa palavra amoldar ou conformar é a ideia de um metal que ele é colocado numa forma e ele vira uma peça. Se os irmãos já viram a produção de muitas e muitas peças de alumínio e ferro e qualquer outro metal, elas têm vários tamanhos, vários desenhos e todas elas têm uma forma. Quem já trabalhou em fundição aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu já trabalhei. É a mesma ideia do metal derretido que entra na forma para ser moldado, para tomar a forma daquela forma. É exatamente isso. Então Paulo diz: vocês não podem ser assim. Vocês não podem tomar a forma do mundo. Vocês não podem ser conformados a este mundo. Vocês não devem viver assim. Interessante que ele diz: não se amoldem a este mundo. Só que o mundo no grego aqui não é o famoso cosmos, mas é aion, que significa geração. Paulo não está dizendo: olha, não se amoldem ao cosmos, ao globo terrestre. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, não se amoldem às práticas pecaminosas da sua geração. Não se amoldem aos costumes pecaminosos da sua geração. Não tomem a forma. Não façam isso, vocês são do Senhor. Não deixem com que a sua geração influencie você. Não deixe com que amigos, com que qualquer outra coisa que apareça na sua vida influencie você e molde você a tal ponto que você se distancie do Senhor. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se amoldem. Mas além disso, ele diz que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, ter uma mudança completa. Ele fala: renovem a sua mente no sentido de tenham a capacidade de julgar e entender o que é certo e o que é errado. Você já conhece aquela pessoa que ela aceita tudo que dizem para ela? Se é certo, ela diz amém, se é errado, ela diz amém, mas ela nunca tem a capacidade de questionar se aquilo é certo e errado e por que é certo ou errado, porque quem criou isso, quem inventou? Aquela pessoa que é facilmente manipulada. O cristão não pode ser assim, irmãos. O cristão não deve ser manipulado por pastor. O cristão não deve ser manipulado por qualquer coisa que apareça no mundo gospel de hoje em dia. O cristão ele tem que ser conformado a isso aqui, a palavra de Deus. O cristão ele deve ser moldado pela palavra de Deus. O cristão deve ser doutrinado pela palavra de Deus e não por palavras de homens. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, não se amoldem aos padrões desse mundo, tenham a capacidade de questionar o porquê as coisas são como são. O porquê é certo, o porquê é errado. Será que a palavra de Deus é o padrão para que eu julgue o que é certo e o que é errado? A palavra de Deus é o padrão. Não há outro padrão.
Paulo diz que o crente deve ser alguém estável, com base sólida, alguém que sabe quem é, alguém que sabe de onde veio, alguém que sabe quem é o seu pai, alguém que sabe para onde vai. A vida do cristão, ela deve ser estável, firme. Jesus disse que aquele que construir a sua casa na rocha, pode vir os ventos, as tempestades, mas a sua casa permanecerá de pé. Essa é a casa do cristão. Vão vir os ventos e as tempestades, e muitas vezes os ventos e as tempestades vão nos assustar de tal forma que a gente vai achar que a nossa casa vai cair. Mas a casa do cristão, ela não cai. Ela fica molhada, pode raios acertarem ela, mas ela fica de pé. Não porque nós estamos na casa, mas porque a fundação da nossa casa é Cristo. Cristãos têm que ser pessoas firmes, estáveis. E então Paulo diz que depois disso, nós poderemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Repare que há todo um processo. Primeiro, eu me coloco como sacrifício vivo. Segundo, eu ofereço o meu culto racional com o melhor que eu tenho. Terceiro, eu não me amoldo ao padrão deste mundo. Quarto, eu renovo a minha mente. E quinto, daí sim, eu estarei apto para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra que Paulo usa para experimentar a vontade de Deus é no sentido de testar algo, ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Olha, só então, essa vontade de Deus que todos nós falamos, só então vocês poderão testar na prática se é verdade. Sabe o que é incrível, irmãos, em Deus? Que Ele se prova. Ele se prova a todos os momentos e Ele pede para fazer prova dele para ver se ele é de verdade ou não. Um Deus verdadeiro. Um Deus que é Deus e não foge. Um Deus presente. Só então, quando nós nos colocamos como sacrifícios vivos, nós poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você vai ver como isso é real. E você vai ver como isso é de verdade. Não é uma história que te contaram na EBD. Não é uma coisa que falaram para você quando você se converteu. É de verdade. Não é um clichê, porque é um dos versículos mais famosos, talvez, de toda a Bíblia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas é real. A grande questão é que nós nem sequer nos colocamos como sacrifício vivo e agradável a Deus. E nós já queremos experimentar a vontade de Deus, e não é dessa forma que as coisas funcionam. Versículo 3 ao versículo 5. Acompanhe comigo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Outra característica de alguém que se coloca como sacrifício vivo é entender que não vive a sua vida sozinho, isolado dos outros, faz parte de um corpo. Faz parte de um corpo. Paulo diz para que os irmãos em Roma não tenham um conceito elevado acerca de si mesmo. O que ele estava querendo dizer? Olha, não se achem. Não sejam soberbos. Não sejam arrogantes. Você conheceu pessoas assim? Você já conheceu pessoas que se colocam sempre acima das outras, seja na igreja ou em qualquer outro lugar? Pessoas que se gabam de tudo que fazem. Pessoas que querem anunciar para os quatro cantos da terra tudo que fazem. Quer ser visto, quer ser lembrado. Essa não é uma característica de alguém que se coloca como um sacrifício vivo a Deus. Paulo diz: não tenham um conceito elevado acerca de si mesmos. Voltando, os judeus de Roma tinham um conceito elevadíssimo sobre eles. Se colocavam superiores aos gentios dentro da igreja, porque eles eram da descendência de Abraão, não é? E Paulo diz: parem com isso.
Não se achem mais do que o outro, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis e necessitamos da salvação. Todos nós estamos no mesmo barco. Portanto, se você sabe fazer A, B, C, D, se você sabe fazer qualquer coisa, seja ela visível ou não visível, sirva a Deus com o melhor que você tem, mas não se ache, por favor. Porque assim nós quebraremos a comunhão entre os irmãos. Assim nós quebraremos essa comunhão. Nós somos todos um corpo. A mão e o pé têm funções diferentes, mas eles são importantes para o funcionamento de todo o resto. O ouvido, o nariz, eles também têm funções diferentes, mas não deixam de ser menos ou mais importantes do que o outro. Nem todos nós fomos chamados para ter o mesmo dom, para praticar as mesmas coisas. A Bíblia diz sobre a multiforme graça, ou seja, onde o Espírito Santo derrama sobre a igreja vários dons, para que o corpo de Cristo não tenha só pé ou só mão, para que ele seja completo. E qual é a sua função nesse corpo? Seja a sua função ser mão, pé ou qualquer outra coisa, exerça com o melhor que você tem, mas não menospreze. Se você é pé, não menospreze a mão. Se você é mão, não menospreze o pé, porque todos nós estamos ligados no mesmo corpo. Eu sempre digo, se você fica doente, se você quebra a sua mão, todo o corpo vai com você para o hospital, você deixa o resto em casa e só vai com a mão. Todo o corpo sofre junto, todo o corpo vai junto, porque faz tudo, estão todos ligados um ao outro. Assim somos nós. Assim somos nós que fomos adotados como filhos de Deus. Todos nós estávamos caminhando para o inferno, mas Ele nos adotou como filhos. Ele nos adotou como filhos. E aonde está a nossa glória nisso? Nenhuma. E aonde estão nossas capacidades e o nosso merecimento nisso? Em nenhum lugar. É tudo graça. Todos nós aqui somos portadores da graça de Deus e ninguém é melhor que ninguém. Por isso, irmãos, eu vejo que dentro da igreja não deveria ter espaço para arrogância e prepotência. Dentro da igreja não deveria ter espaço para pessoas menosprezando as outras porque fazem coisas que o outro talvez não consiga fazer. Paulo chama a tais pessoas como crianças na fé. Como crianças na fé. Então ele diz que todos nós somos importantes na mesma proporção. Exerça o seu dom com o melhor que você pode. Se ofereça em sacrifício vivo. E o outro faça o mesmo. E o outro também faça o mesmo. E não menospreze uns aos outros por isso. Vamos caminhar para o final, versículo 6 ao versículo 8. Agora Paulo vai falar sobre os dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Paulo então ele começa a falar sobre os dons, os diferentes tipos de dons. Já que somos o corpo, e o corpo é completo porque existem vários dons, Paulo ele não cita todos aqui, tá? É importante entender que Paulo não citou todos os dons aqui. Tem dons que ele cita lá em Corinto que não está presente aqui, mas apenas ele estava dando aqui um exemplo para que os irmãos em Roma entendessem melhor a sua mensagem. Ele fala sobre o dom de profecia. Irmãos, nós temos que diferenciar algumas coisas. Hoje não existem mais profetas. Os profetas não existem mais. Existe o dom de profecia, que é totalmente diferente do ofício de profeta. O profeta como ofício do Antigo Testamento não existe mais. E o porquê não existe mais? Porque para o ofício de profeta do Antigo Testamento, como funcionava? Deus falava diretamente com a pessoa. O próprio Deus falava diretamente com Isaías, com Malaquias, com Oséias, com Jeremias. Hoje não existe mais nenhuma revelação fora da Bíblia.
Por isso que hoje ninguém mais vai receber uma profetada ou uma mensagem da parte de Deus diferente do que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a revelação escrita. E não há revelação fora da Bíblia. Então Paulo diz, olha, o dom de profecia, ele é pregar a palavra de Deus. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. E tantos outros pastores e tantos outros irmãos que pregam em púlpito fazem. O dom de profecia é o proferir aquilo que já está escrito acerca da revelação de Deus. Isso é o dom de profecia. O dom do... Agora ele fala sobre o dom de servir. Aqui Paulo está se referindo àquelas pessoas. Você já conheceu aquela pessoa que ela quer servir? Não importa se é ali, se é aqui, se é lá, o horário, o dia da semana, ela tem prazer em estar ajudando em todos os lugares. Essa pessoa ela tem o dom de servir onde quer que seja, e muitas vezes nem precisamos pedir. E muitas vezes nem precisamos pedir, olha, estamos precisando disso ou daquilo. A própria pessoa se coloca à disposição, ela tem o dom em contribuir em todas as áreas. É o dom de servir. O dom de ensino aqui entra o discipulado. Não apenas como um professor de EBD ou alguém que tem a capacidade de passar o ensino ao outro, mas aquela pessoa que caminha com o outro ensinando no dia a dia. Aquela pessoa que se preocupa em ensinar com a sua própria vida. A sua própria vida é uma lição. Esse é o dom de ensinar. O dom de ânimo. Você já conheceu alguém que tem o dom de animar os outros? Às vezes a pessoa está tão desanimada. A pessoa está numa situação tão terrível. E chega um irmão que coloca essa pessoa para cima. Coloca essa pessoa com um ânimo novamente renovado. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci. É incrível. Aqui a questão do ânimo é mais voltado para a exortação. Exortação é conforto. Você conhece alguém que tem essa capacidade de colocar os outros novamente para cima, com um ânimo novo? É um dom. Se você tem esse dom, faça esse dom, porque muita gente está precisando disso. Dom da contribuição. Aqui Paulo não está falando sobre, olha, só quem tem o dom da contribuição é dizimista, tá, gente? O dízimo ele é para todos. Aqui ele está falando sobre aqueles que são desapegados dos seus bens, seja bens materiais ou qualquer outra coisa. O prazer dele é contribuir e retribuir para os outros, repartir com os outros. Esse é o prazer da pessoa. Seja o que for, seja dinheiro, carona, alimentos, roupas, qualquer coisa. Tem o prazer de repartir o que é seu com o outro. É o dom da contribuição. Isso é um dom. Dom da liderança. Esse dom está ligado em assumir responsabilidades. Detalhe, liderança não é cargo, tá, gente? Tem muitos líderes que não têm o dom de liderança. Liderança não é cargo. Liderança é colocar à disposição para assumir as responsabilidades que muitas vezes outros não querem assumir. Se você tem esse dom, exerça. O dom da misericórdia. Misericórdia no grego significa levar ajuda ao necessitado ou miserável. Aquela pessoa que percebe que alguém está passando por algum problema, está necessitando de alguma coisa e prontamente se coloca à disposição para saciar essa necessidade do irmão. Você entende como a igreja ela é completa? Se todos apenas tivessem o dom da misericórdia, aonde estaria o ensino da igreja? Mas se todos tivessem o dom de profetizar, aonde estaria aquele que ajuda os necessitados? Todos nós fazemos parte do mesmo corpo e precisamos uns dos outros. Todos nós. Aí eu pergunto para você essa noite. Você sabia que você tem um dom, não é? Ninguém que creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é desprovido de dom. Pelo menos um dom você tem. Tem alguns que têm 2 ou 3. Mas pelo menos um dom você tem. Você já identificou qual é o seu dom e o seu papel no reino de Deus? Porque Deus te chamou por um propósito. Deus não te chamou apenas para você assistir cultos. Deus te chamou para que você se ofereça como sacrifício vivo na obra dele. É essa a vontade de Deus para você. E qual é o seu dom? Você se identificou com alguma coisa que foi falado aqui? Você se identificou? O seu dom está... Você sabe qual é o seu dom? E se você já descobriu o seu dom, por que você não tem exercido o seu dom?
O porquê você não tem colocado a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que está acontecendo? Que você está enterrando o seu talento? O que está acontecendo que até agora você não se colocou à disposição de Deus para usar um dom que Ele mesmo te deu? Que não é para você guardar no bolso, é para você trabalhar para Ele. Talvez você diga que não tem tempo, talvez você diga que a sua vida é tão corrida que você nem sequer tem um momento ali para você dedicar o seu dom a Deus. Talvez você simplesmente está se omitindo por algum motivo, por vergonha, ou por preguiça, ou por qualquer outra coisa. Eu não sei qual é o motivo. Eu só posso dizer para você, omissão também é pecado. Deus te deu um dom para que você use esse dom, não para que você esconda ele. Você tem muito a contribuir na obra de Deus. Você tem muito a agregar na obra de Deus. Precisamos de mais pessoas trabalhando, mais pessoas colocando seus dons à disposição da obra do Senhor. É assim que a Igreja de Cristo cresceu nos últimos 2000 anos. Pessoas se colocando à disposição todos os dias para serem sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus.